Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Por estarmos aqui cultuando ao nosso Deus. E é chegado o momento da palavra. E a palavra dele não volta vazia. Amém. Deus abençoe o pastor Jerry, toda a equipe, toda a igreja. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo de número 11. Nós faremos a leitura apenas de um versículo. O pastor Jerry pediu para pregar sobre um dos heróis da fé. Nós vamos em Hebreus capítulo 11 e o verso 32. Hebreus capítulo 11 e o verso 32. E o que mais direi? Pois me faltará o tempo. Se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. E o que mais direi? Pois me faltará o tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Agora abre a tua Bíblia, Juízes, capítulo de número 7. Juízes 7, eu vou ler apenas o verso 2, eu vou pedir para você deixa a Bíblia aberta em Juízes 7. Juízes 7 e o verso 2, disse o Senhor a Gideão: o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em sua mão. Não seja caso que Israel se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Amém. Você pode se assentar. Aleluia. Essa noite eu queria falar sobre esse homem, essa personagem chamada Gideão. Gideão, se você prestou atenção, na galeria dos heróis da fé de Hebreus, capítulo 11, não fala nada dele. Só o nome. O escritor aos Hebreus, ele está encerrando a sua galeria e ele, num dado momento, ele vai dizer: olha, vai faltar tempo, eu não tenho como, são tantos heróis da fé, são tantos personagens inspiradores
que eu não teria tempo, não teria papel, pergaminho, não teria papiro para escrever. Mas mesmo assim ele faz questão de citar Gideão. Gideão é o primeiro que ele cita no encerramento da sua narrativa, da sua galeria. E quando o pastor Gerry, eu acordei pela manhã e vi a mensagem dele, Deus me levou imediatamente a Gideão. Apesar, guarde bem, eu vou te dizer que, apesar de só aparecer o nome dele em Hebreus 11, Gideão é o juiz que tem mais versículos falando dele do que qualquer outro juiz de Israel. São 100 versículos no livro de Juízes que falam de Gideão. Eu preguei mês passado sobre o primeiro juiz, Otiniel. O juiz que liderou Israel 40 anos. E são apenas alguns poucos versículos que falam de Otiniel. Gideão, ele é o juiz que a Bíblia mais fala acerca dele. Ele ganha até de Sansão. Sansão tem 99 versículos. Gideão, 100. Deus, ele vai escolher Gideão no momento resposta do clamor do povo, depois de 7 anos de opressão, 7 anos de totalmente, podemos dizer, escravidão provocada pelos midianitas. Mas a culpa não era de Deus, a culpa era do povo. Se você ler o livro de Levítico e Deuteronômio, Deus havia colocado uma espécie de contrato. E todo contrato tem direitos e deveres. Deus, ele estabeleceu um contrato com a nação, um povo dele. E disse: se vocês obedecerem, se vocês guardarem a minha lei, se vocês seguirem o meu estatuto, as bênçãos te alcançarão. Mas se desobedecerem, a maldição vos alcançará. E 43 anos, por 43 anos, Israel ficou oprimida. E o povo de Israel, ele clama a Deus. Agora imagine, você tem uma horta na sua casa. E nessa horta você planta, você prepara a terra, você joga a semente, Gil. Você cuida, e na hora que você colhe, o seu vizinho entra e toma tudo. Isso causava revolta. E isso aconteceu 7 anos. A nação de Israel plantava, cuidava, e na hora da colheita os midianitas vinham como gafanhotos. E hoje eu estava me lembrando, pastor Gerry, quando eu era mais novo, o meu filho, né, que hoje já está até pregando a palavra também, eu vi o Pedro cantando aqui, eu fiquei orgulhoso. Semana retrasada eu chorei de ver meu filho pregando a palavra.
Meu filho, quando ele era pequeno, irmão João, eu cansei de assistir com ele um filme da Disney, lançado em 98, Vida de Inseto. Aquele filminho é bom, viu? Me deu até vontade de assistir hoje de novo. O filme Vida de Inseto é mais ou menos o que acontecia na época de Gideão. As formigas trabalhavam arduamente, juntavam comida e de repente vinham os gafanhotos e levava tudo. Até uma formiga lá desobediente, encrenqueira, arteira, chamada Flick, ela resolve chegar até a rainha e falar: está errado, a gente tem que fazer uma coisa. E Deus, ele vai levantar esse homem chamado Gideão. E Gideão, ele está na galeria dos heróis da fé. E quando eu olhei hoje, eu estava lendo o Warren Wiersbe. Irmãos, Gideão é o único juiz, preste atenção, é o único juiz que a Bíblia vai relatar as crises de fé dele. Ele é um herói da fé que vivia em crises de fé. Isso é tremendo. Eu vou repetir, ele é herói da fé, todavia ele vivia em crises de fé. Aqui ninguém sabe o que é isso, é só eu. É só eu, aqui não, aqui eu vejo o pastor Jerry nessa energia, nunca soube o que é uma crise de fé. Agora Gideão vivia em crise de fé, como eu. Por exemplo, 4 coisas, 4 momentos da vida dele, ele vai apresentar uma crise de fé. Quando ele é chamado por Deus, ele estava malhando trigo no lagar, um lugar improvável, um lugar que não dava. Ele estava lá, o anjo do Senhor aparece para ele e fala: varão valoroso, o Senhor é contigo. Irmãos, vamos falar sério. Você está na prova, 7 anos sofrendo, 7 anos sem ver resultado nenhum, 7 anos na pindaíba, 7 anos de crise. Aí o anjo do Senhor aparece e fala: varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão olha e fala: comigo coisa nenhuma. Se o Senhor é comigo, por que a gente está sofrendo assim? E quantas vezes essa é a nossa realidade? Na hora da crise, na hora da luta, Deus é contigo. Que Deus! A primeira coisa eu vejo aqui é Gideão falar: esse Deus não está nem aí para mim, esse Deus esqueceu. E ele vai citar a história dos israelitas. Ele conhecia a história do Deus de Israel. E ele vai dizer: esse Deus de Israel, ele abandonou a nós. E o anjo do Senhor está lá, valeu valoroso. Ano passado eu preguei lá na minha igreja uma série chamada O Amor de Deus e o Sofrimento Humano. É muito comum na hora do sofrimento a gente fazer 2 perguntas. A primeira é: onde está Deus? Porque parece que 2 coisas antagônicas: o amor de Deus e o sofrimento humano. E Gideão, ele vai falar: Deus é comigo,
Deus conosco é nada. Esse Deus abandonou. A primeira pergunta na hora do sofrimento é: onde está Deus? E a segunda é: até quando, Senhor? É muito lindo, pastor Gé, é muito lindo. A Bíblia fala, irmã Esther, o choro pode durar mas a alegria é lindo, não é? Mas vamos falar a verdade. Tem noites que parecem intermináveis. Tem noites que duram semanas. Tem noites que duram meses. Tem noites que duram anos. Tem noites que duram décadas. E aí a gente pergunta: até quando? Canta, eleva. E Gideão aqui é o herói da fé. E ele vai dizer: esse Deus aí abandonou a gente. Esse Deus, 7 anos. 7 anos os midianitas vêm aqui e levam tudo. A segunda coisa, a segunda crise de fé dele, quando o anjo fala: eu vou te usar, você vai liderar, é a mesma coisa de falar para o Senhor assim: o Senhor está certo disso? Você está doido? Hashtag deu ruim. A minha família é a mais pobre de Manassés. E eu sou o menor, nem o primogênito eu sou o menor. Agora eu que vou liderar esse povo. Será que Deus errou? Será que o Senhor está certo? Aí a terceira crise de fé, Michele. Porque antes de Deus usar para grandes coisas, Deus, Ele nos testa em pequenas coisas. Antes de Deus te usar fora de casa, guarde bem isso aqui. Antes de Deus te usar fora de casa, Deus quer te usar dentro de casa. Aí a Bíblia fala, pastor Jerry Gil, que o Espírito se apoderou dele, revestiu ele, e agora o Senhor é uma teofania. Quando fala o anjo do Senhor, essa expressão no Antigo Testamento é o próprio Jesus ali. Jesus olha e fala assim: antes de você libertar o povo, você vai ter que derribar o altar de Baal da casa do seu pai. O pai dele era idólatra. E agora a ordem de Deus foi: pegue o altar de Baal da casa do teu pai, derruba ele e levante um altar para mim. Você vai libertar o povo, mas primeiro vai libertar a tua casa. Antes de você sair para a rua, é dentro da tua casa e começa a reforma. Irmãos, perante a lei de Deus em Deuteronômio, Gideão deveria até apedrejar a família dele. Porque a lei mandava apedrejar os idólatras, mas o Senhor não mandou apedrejar. Faça apenas aquilo que Deus mandou fazer. E Gideão, pastor Jé, agora a fé dele vai vacilar de novo. Que a Bíblia fala que ele obedeceu, porém de noite. Quando todo mundo estava dormindo, ele foi lá e derrubou o altar, morrendo de medo.
deixa eu falar, eu não vim cá vender imagem de super-herói, não. Eu já fui como Gideão várias vezes. Várias vezes eu questionei, eu falei, Deus, a minha fé parece tão pequena, tão inoperante, a incredulidade, ela vem na minha vida, na tua vida, e Gideão, ele foi a trancos e barrancos. Eu estou duvidando, mas eu vou fazer. Está difícil, mas eu vou fazer. E a quarta vez que a fé dele é testada e ele fraqueja, é no capítulo 8, quando ele ganha a vitória. Cuidado, as maiores derrotas acontecem depois de grandes vitórias. Porque o povo começa a ovacionar ele, manda ele fazer um éfode para ele, e eu sou o cara. Irmão, esse camarada é herói da fé. Ele parece comigo, ele parece com você, ele parece com cada um de nós aqui, mas o escritor, ele vai dizer, e o que mais diria, faltar-me-ia tempo para dizer de Gideão. Agora a pergunta é, por que Gideão é um herói da fé? Por quê? A resposta é uma só. O que Gideão vai ensinar para mim e para você é que nós só vencemos batalhas sob a dependência de Deus. Eu vou repetir, eu e você só venceremos as batalhas da vida na dependência de Deus. Eu dependo dele, você depende dele, nós dependemos dele, aleluia! O Warren Wiersbe, ele vai dizer, os cristãos só tem duas alternativas. Ou nós somos vencedores pela fé, ou nós somos vencidos pela incredulidade. Eu vou repetir, só tem duas opções. Ou você é um vencedor pela fé, ou você é vencido pela incredulidade. A vida é uma guerra. A vida é travar combate diariamente. A vida é você travar batalhas. E algumas batalhas parecem intermináveis. Existem batalhas na nossa vida que parecem intermináveis. E Gideão, ele vai ser o herói da fé, porque ele vai ensinar que as batalhas que parecem intermináveis só podem ser vencidas pela fé. Aleluia, aleluia. O título do sermão é esse: vencendo batalhas sob a dependência de Deus. A pergunta é, o que é batalha, Rodrigo? A palavra batalha no dicionário da língua portuguesa significa um ato essencial da guerra. É um conjunto de combates simultâneos ou sucessivos. Eu já falei aqui várias vezes
Quem ouviu, vai ouvir de novo. Quem não ouviu, vai ouvir. Esse negócio aí que a prova, a boa luta foi embora, agora é só vitória. Mentira. 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 Não vai nessa onda e a prova, a boa luta foi. A vida é uma guerra. A vida é travar batalhas simultâneas e batalhas sucessivas. A prova acaba só para quem vai embora. Quem morre, quem está vivo, não. E Gideão, ele vai ensinar que só venceremos as batalhas sob a dependência de Deus. Aleluia. Deixa eu falar, tem guerra que não é minha, tem guerra que não é sua, tem guerra que é dele. É dele. Aleluia. A Bíblia Sagrada está cheia de batalhas. Algumas não diz nada. Só fulano guerreou, fulano, a nação manda fulano. Todavia tem batalhas que são ricas. E eu tenho falado na igreja, eu sou pastor. Toda a escritura inspirada por Deus, ela é apta para ensinar. Nada está na Bíblia por acaso. E essa batalha do Gideão e os 300 não é apenas uma narrativa simples, mas é algo pedagógico, é algo para ensinar como é que eu vou vencer batalhas sobre a dependência de Deus. Em primeiro lugar, agora vai doer. Talvez eu fique mais 2 anos sem ser convidado para vir aqui. Não tem problema não. Em primeiro lugar, pastor Gerê pedi para deixar a Bíblia aberta. Juízes 7. Deus chama Gideão. Gideão, ele faz prova com Deus. Gideão, no capítulo 6, no final, ele manda convocar gente de Zebulon, Naftali, Manassés, e de repente aparece 32 mil homens. Aí alguém pode falar assim, não, é muita gente. 32 mil homens. Mas alguém sabe qual é o tamanho do exército dos midianitas? Alguém tem uma ideia do tamanho do exército dos midianitas? Tá aí, é só ler Juízes. Pastor Jerry, 135 mil. Vamos fazer conta. 32 para 135 vai dar um homem para cada. Quase 5, né? 4 por 1. 4 homens para encarar um. 32 mil. Ele convoca. E Deus olha e fala assim, Gideão, tem muita gente aí, Gideão. Irmão, o camarada já duvidou 3 vezes atrás. Mas, vamos falar a verdade, o camarada que era o menor na casa, da família mais pobre, sem pedigree, sem nenhuma estatueta, nenhuma medalha, esse camarada ele convoca. O Cláudio Duarte até brinca, né? Eu
eu não sei se é certa, que o Cláudio Duarte fala, ele convocou, mas nem ele acreditava que ia aparecer tanta gente. E ele, 32 mil. Aí no verso 2, disse o Senhor a Gideão: o povo que está contigo é demais para entregar os midianitas em sua mão. Sabe o que Deus falou comigo aqui? Para a gente vencer as batalhas sobre a dependência de Deus, guarde bem o que eu vou falar aqui. Nós precisamos de disposição e não empolgação. Tem gente empolgado, mas não tem disposição. A empolgação é aquele entusiasmo. Conta comigo, pastor Jé. Aqui não tem isso não. Faz uma convocação, estamos juntos. Hashtag estamos aqui, juntos e misturados. Mas na hora H, empolgação é diferente de determinação. Só vence batalhas quem tem determinação. O que é determinação? Determinação é disposição, é propósito. A minha pergunta é: você é empolgado ou é determinado? Empolgação ou determinação? 32 mil. Vamos falar 22 mil empolgados. Vamos lá. Conta comigo. Gideão convocou, apareceram 32 mil. Mas eu vou repetir, irmão, eu vou fazer 40 anos em 2 meses. Como já a vida vai ensinando a gente, pastor. Jesus amado. Tem gente que fala saudade dos meus 20 anos, eu não. A gente às vezes fica empolgado. Empolgação passa. Determinação não. Determinação é propósito. Determinação é foco. Determinação é, aleluia, disposição. Você só vai vencer as batalhas sobre a dependência de Deus se você tiver disposição. Aleluia. Em segundo lugar, o que eu vejo é que porque Gideão, ele é um herói da fé. Por que, pastor Silas? Em segundo lugar, só vence batalhas sobre a dependência de Deus quem tem a capacidade de ouvir a voz de Deus. A gente está vivendo uma geração cheia de comichão nos ouvidos. Não consegue mais discernir. Discernir é a capacidade de julgar. Deus disse. Tem gente que está há anos sem ouvir a voz de Deus. Ou até ouve, mas não discerne. Essa semana eu recebi um vídeo do pastor Jander, e já pregou aqui. Pastor Jander falando na igreja dele, essa geração hoje o pastor tem em casa buscar para trazer a igreja.
Ele vem na igreja, irmão, eu estou sentindo a falta. Um certo herói da fé, ele falou que porque a gente vai dar o evangelho 2 vezes para uma pessoa que não quer ouvir, se tem tanta gente sedenta para ouvir. Tem gente que não ouve mais a voz de Deus. Disse o Senhor a Gideão. O que Deus está falando com você? O que Deus está falando com você? Deus ainda fala. Vamos ler que Deus ainda fala. Deus ainda fala. Deus ainda fala. Em terceiro lugar, pastor Jerry, olha aí no verso 4. Versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda são muitos, faze-os descer as águas, e ali os provarei, e será aquele que eu te disser. Repita comigo: aquele que eu te disser. Não, mais alto. Aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Vou falar a verdade, Michel. Vai ter a prova ali, mas a prova é só de fachada. Eu sei quem já passou e quem não passou. Quem escolhe é Deus. Olha o que Deus... Isso aqui eu não copiei de ninguém, não. Isso aqui Deus me deu. Para a gente vencer batalhas, é necessário a gente contar apenas com aqueles que o próprio Deus escolheu para permanecer ao nosso lado. Pegou? Tem hora a gente está preocupado com quem foi embora. Eu estava lá na igreja nessa pandemia, eu perdi umas 8 pessoas. Eu quase fiquei louco. Eu fiquei triste, depressivo. Gente que eu estava lapidando, que eu estava ajudando. Gente, eu estava lapidando, trabalhando, visitando, orando, indo para o monte, e de repente, cadê? Aí um dia eu cheguei lá na igreja, peguei a Bíblia e comecei a ler, pastor Jerry, ano passado. E Deus falou assim: conte apenas com eles que eu coloquei do seu lado. Tem hora que a gente está com a síndrome de Paulo. Todos me abandonaram, só Lucas ficou. Mas é Lucas. Cada um tem um Lucas ali que não arreda o pé, que não abandona. Há 3 anos atrás eu passei um tsunami na minha vida, pastor Jerry sabe, pastor Alessandro sabe, a Ju sabe, e eu comecei a falar: cadê fulano, cadê ciclano? E de repente Deus começou a falar: pare de contar com quem eu não coloquei do teu lado. Conta apenas com quem é o próprio Deus escolhe. Esse irá, esse não irá. Esse estará, esse não estará. Tem hora a gente está olhando, está preocupando muito com quem foi. Imagina Gideão.
Quem tem a versão do King James, Deus fala assim: Gideão, manda quem está morrendo de medo embora. Irmão, empolgação não é coragem. Determinação é coragem. Sabe o que eu aprendi? Guarde bem. Isso eu aprendi com um diácono Geraldo, que prega de vez em quando na igreja. O Geraldo nem teologia tem, irmão, é um menino cheio de Deus. E o Geraldo um dia pregou lá, Deus tomou a igreja toda, e ele disse assim: nem todo mundo que está ao seu lado está do seu lado. Nem todo mundo que está ao seu lado está do seu lado. Tem muita gente ao nosso lado, mas pouca gente do nosso lado. Mas você tem que ser grato a Deus com quem Ele deixou. Este irá, este não irá. Eu escolho para você. Aleluia. Cada um de nós tem os Lucas ali que não abandona, que vai até o final. Aleluia. Que cumpre a sua briga e que fala. Tem gente que está muito preocupado. Fulano foi. Deixa ir. Deixa ir. Pastor Josué Brandão, eu fui no evento dele. Ele falou que ele estava entrando em crise, porque gente saindo, abandonando ele. E diz ele que Deus falou com ele: Josué, pastor é igual motorista. Aí ele falou: como? Pastor é igual motorista? É. O motorista, a missão dele é sair no ônibus e chegar até o final. Quando alguém dá sinal para descer, o motorista não pergunta por que você está descendo. O motorista abre a porta e fecha a porta. E a missão do motorista é levar o ônibus em segurança até o final. Abre a porta, fecha a porta. Quem quiser ir, que vá! Que vá! Eu estava gravando, mas eu vou falar também. Um obreiro lá na igreja, eu ajudando o menino, é um menino bom. De repente, pastor, meu tempo aqui acabou. Sabe o que eu fiz, irmão? Amém, Deus te abençoe. Aí ele falou assim: mas o senhor não vai falar nada? Eu falei: se Deus falou, seu tempo acabou. Quem sou eu para querer argumentar com Deus? Vai embora, vai em paz. A gente tem que aprender. Gideão, 32 mil. Agora ele ficou 300. Pastor Gerra, agora faz a conta aí. 300 para 135 mil. Eu até perdi a conta. 400 e pouco, né? 404 para cada homem. Irmão, missão suicida. Esquadrão da morte. Imagina, mas é Deus trabalhando na fé de Gideão. Você vai vencer, não é por mérito,
Não é porque você é bom. Não é porque você tem um exército. Você vai vencer porque eu sou contigo. Porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Aleluia, aleluia. Eu estava conversando com um pastor de Brasília. Ele tinha 10 mil membros. Talvez eu vá pregar lá em breve, em Brasília. Na pandemia caiu para 600. Sabe o que ele falou comigo, pastor Jerry? Que não caiu a renda. Aí ele falou assim, pastor, eu estava equivocado. Eu não tenho 10 mil, eu tenho 600. Eu, pastor Silas, a pandemia deu a frequência na igreja, eu sou pastor, caiu 60%. 60%. A renda aumentou. Eu vejo, a minha igreja não tem conta no banco ainda. Eu vi um monte de gente fazer live, deposito dinheiro na conta da igreja que eu falei, eu vou ter que abrir conta, né? Eu não tenho conta até hoje, é uma vergonha. A minha igreja não tem conta no banco, mas eu não abri até hoje. É sem vergonha minha mesmo. Mas a renda não caiu. Quem ficou é que eu posso contar de verdade. Tem hora a gente é empolgado com uma entidade e Deus está falando, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, porque quem vai ficar, aleluia, irmão, vamos falar a verdade, Deus não precisava nem dos 300, Deus podia falar, Gideão, é só eu e você. Mas sabe por que Deus escolheu 300? Para mostrar que a gente precisa de uma equipe. O pastor e fala que não precisa de equipe, está errado. Todos nós precisamos. Lá na igreja eu tenho uma equipe de ponta, graças a Deus. A maioria tudo, deixa eu pegar, mas tem uma meia dúzia lá, eu posso contar. Todo mundo precisa de equipe. Ninguém. Eu estava falando na igreja, a gente precisa valorizar mais a analogia do corpo. Leia para mim aí, pastor Zé, 1 Coríntios 12, 18. 1 Coríntios 12 e 18. Como lhe aprove, a minha versão fala assim, Deus colocou como Ele quis. Olha aqui para mim, Deus coloca do jeito que Ele quer. Pastor Jerry, este irá, este não irá. É eu que escolho. Para de contar com quem saiu, conte com quem está do seu lado ali. Para me encerrar. Em quarto lugar, para me vencer batalhas sobre a dependência de Deus. Em último lugar, não seja dominado pelo medo. O medo acovarda. Aqui não, mas, Jesus, na Gileade não.
Mas lá na igreja, eu sou pastor, teve uma irmã que ela entrou em pânico. Eu liguei para ela, falei, irmã, vou levar a ceia. Ela falou, não precisa não, pastor. Vai que o pão está com Covid. Diante de Deus, né? Ela não quis nem ceia. O medo acovarda. Eu não estou falando que a gente deve ser inconsequente, não. Use a máscara, use o álcool gel, mas não deixe de viver, não. Tem um primo meu que está há 1 ano e meio sem sair no portão. Adoeceu a mente. É só Rede Globo. Fica em casa, fica em casa e fica em casa. E ele obedeceu. Agora é hora de sair, não sai. O medo acovarda. Em segundo lugar, o medo cega. A pessoa tomada pelo medo, ela fica cega. Ela não consegue enxergar nada. Eu não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado. A minha agenda foi toda cancelada ano passado. O Calil mandou fechar o comércio. Eu não fechei. A minha mãe, você tem que obedecer o Calil. Eu falei, Calil é rico. Eu estou pobre de marré. 2019 eu tomei um prejuízo de 200 mil reais. Até o carro da Gil quase esbarrou nele ali. Gil, o carro não é meu não, nem carro tem mais. Tá brincando com ela. Nem carro eu tenho mais. Eu com 200 mil de dívida. E o Calil fecha o comércio, a Maju Coutinho fica em casa. Eu falei, não vou não. É muito fácil falar, fica em casa que tem salário todo mês. E eu, a igreja, não podia ter culto, a agenda cancelou. Eu não vendi um livro ano passado. Aí eu falei, mas não vou. Coloquei uma corda, fechei a porta e falei, estamos atendendo. Preste atenção, foi o ano que eu mais vendi. Deus, Ele cuida. Deus, Ele cuida. Deus, Ele cuida. O medo cega, o medo paralisa, mas quem tem fé, ele vai avante, ele vai avante. Ei, a fé, aleluia, ela nos faz avançar. Fica de pé, eu quero orar por você. Canta a voz. Aleluia. Tem Gideão aqui essa noite. Aleluia. Pastor Gerro, onde é que o anjo viu Gideão? Malhando trigo no. Ele poderia estar deitado. Não tem jeito mesmo, o Dianita vai levar nada, mas ele tomou atitude. Até quando a gente vai ficar reclamando, se vitimizando? Eu postei um vídeo no meu canal semana passada. Se você puder acessar, é 3 minutinhos. Aonde eu falo, nós temos que aprender a aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Mas, por outro lado,
Se a vida te dá um limão, faça uma limonada dele. Eu vou fazer o que eu posso. O que eu não posso, Deus faz. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero ter a fé de Gideão. Mesmo duvidando, mesmo às vezes perguntando onde está Deus, eu não paro, eu continuo. Feche os seus olhos. Aleluia, glória a Deus. Abre tua boca aí, vai orando, vai clamando a Ele. Pastor Jerry, 4 vezes na Bíblia está escrito: o justo viverá. O senhor sabe qual foi a primeira vez que apareceu isso? Abacuque, e foi o próprio Deus que falou, não foi o profeta, não. É o próprio Deus que falou com o profeta, mas o justo viverá da fé. Paulo, tem gente que fala, é Paulo. Paulo só sintetizou. Quem falou foi o próprio Deus, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Pastor Gerra, a minha fé vacilou. A minha fé já fraquejou. Mas eu tenho orado, Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, arranque a incredulidade, arranque a incredulidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai orando aí, vai orando aí, vai pedindo a Ele para aumentar a tua fé. Vai trabalhar na tua vida, vai tirar toda a incredulidade. Aleluia.